agora as matérias que serão apreciadas na ordem do dia. Peço ao nobre vereador, a nobre vereadora Robevânia Aparecida da Silva Faé, que, em nome da Comissão de Justiça e Redação, faça a leitura do parecer do projeto de lei ordinário número 02/2026. O parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Senhor presidente, depois de análises feitas ao projeto de lei ordinária número 02 de 2026, que concede título de utilidade pública municipal à Associação de Motociclistas de Ibatiba, Amo Ibatiba, e da outras providências. Esta comissão emite parecer pela sua aprovação, com fundamento no artigo 5º, inciso 17 e 21 a 21, e artigo 30, inciso 1º, ambos da Constituição Federal, e artigo 53 a 61 do Código Civil Brasileiro. Sala das Sessões, dia 10 de março de 2026, Comissão de Legislação, Justiça e Redação, vereador Fernando Vieira de Souza, relator. Acompanha o voto do relator, essa vereadora que vos fala, presidente, vereador Ivanito Barbosa de Oliveira, secretário. Em discussão, projeto de lei ordinário número 02/2026. Em discussão. Pela ordem, presidente. Concedo. Presidente, quando a iniciativa, dialogando com a Associação de Motociclistas, se faz necessário, pela importância cultural e econômica do encontro para o município, e também de filantropia, baseado que essa associação faz mutirões, né, aos finais do ano, para angariar recursos para quem mais precisa, para as entidades como a São Vicente de Paula e também o Grupo Espírita de Ibatiba, para que esses alimentos, essas roupas, essas melhorias possam chegar a quem mais precisa. E falando do encontro de motociclista, também economicamente é muito importante para esse município, porque meses antes do encontro acontecer, os nossos hotéis já estão lotados. E o nosso comércio pode ver que, na semana, ela já está com um tema mais relacionado ao motociclismo, relacionado ao rock. Então, e também para dar para eles essa oportunidade de buscar recursos, seja com deputado, seja com senador, seja no próprio governo municipal, porque todo ano, quando tem que fazer, independente de quem esteja à frente da prefeitura, esse diálogo começa no início do ano, já buscando recurso, buscando apoio para esse importante encontro de motociclista que acontece em Ibatiba. E a gente solicitando, a gente aprovando essa utilidade pública, eles também, além de poder solicitar no município, eles podem ficar e buscar esse recurso no Estado, né, para poder receber, e assim também não apertando tanto os cofres do município de Ibatiba. Então, baseado na importância econômica, na importância cultural e filantrópica da Associação de Motociclistas Amo Ibatiba, eu gostaria de pedir aos vereadores que me acompanhassem na aprovação desse projeto. Obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Concedo. Gostaria de parabenizar o vereador Fernando pela proposição, porque a Associação de Motociclistas aqui em Ibatiba, há mais de 10 anos, é uma referência à festa do motoqueiro aqui em Ibatiba, a participação social que eles fazem no finais de ano, participando aí dos arrastões. Então, o vereador Fernando está de parabéns em ter pensado nessa perspectiva, e é um povo, né, que já, do nosso município, e ativo, né, um povo ativo. Então, merece todo o reconhecimento dessa Casa de Leis. Obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Cedo. Só queria abonar as palavras do vereador Fernando, e de antemão parabenizá-lo e dizer que pode contar com o meu apoio, e abonar as palavras do vereador Fernando, solicitando que todos os vereadores possam aprovar esse projeto que dá, Fernando, à Associação dos Motociclistas autonomia, né? Dá mais autonomia a eles para buscarem recursos
de maneira própria, Vitor, diretamente com o Estado e tudo mais. Então, isso favorece, inclusive, o próprio município, né? Que assim a gente dá a AMA Ibatiba autonomia, né? Mais poder, mais legitimidade para buscar recursos e continuar fazendo esse belíssimo evento que eles fazem anualmente em nosso município, que, como muito bem o Fernando já disse, fomenta de maneira grandiosa o nosso comércio. É um item, é um ponto também de valorização cultural gigantesco. Então, eu sou um vereador que gosto de visar tudo aquilo, Marli, que provê valorização cultural para o município, entendeu? Seja o Motofest da AMA Ibatiba, seja os eventos de tropeiro, né, os eventos de cavalgada, tudo aquilo que fomenta a cultura e, junto, fomenta a economia do município. E ainda, né, como o Fernando também muito bem citou, a AMA Ibatiba é uma empresa, é uma associação que presta gigantes serviços e filantrópicos à nossa sociedade. Então, merece o nosso total reconhecimento pelo trabalho e merece o nosso apoio para dar a eles mais autonomia, mais poder, mais legitimidade para continuar abrilhantando a nossa cidade com seus eventos. Continue a discussão. Pela ordem, presidente. Concedo. Quero parabenizar o vereador Fernando pelo projeto. Projeto esse muito importante. Eu vejo que é um passo muito importante, onde eu creio que a Associação de Motociclistas de Ibatiba vai ficar muito honrado, onde essa Casa de Lei, com certeza, vai acompanhar o vereador Fernando na aprovação desse projeto. O ano passado, não só do ano passado, dos anos anteriores, eu tive ali também, acompanhando, né, dando um apoio total, mesmo não tendo uma moto, mas é um prazer, um privilégio. Eu vejo que movimenta o nosso município, na área hoteleira de Ibatiba, na parte também econômica do nosso município. A nossa cidade fica cheia de pessoas também de outros municípios, de outros estados. Então, eu vejo que é importante mais que todos nós vereadores apoiassem, sim, esse projeto de lei, juntamente com o vereador Fernando. E vai abrir, Fernando, você pode ter certeza, outra oportunidade, outras associações também estar presente e que nós possamos estar acompanhando outros projetos de lei para dar também essa utilidade pública a outras importantes entidades que visa realmente atender aqueles que precisam na área social, que é mais importante. Parabéns mais uma vez. Pela parte, presidente. Cedo. Parabenizar o vereador Fernando, né? A gente tivemos na festa que teve o ano passado, esse ano com certeza irá se repetir, e as crianças ficam alegres, chega ali, moto grande, motas antigas, né? Muito bem organizado, o pessoal chega em peso das regiões, cada um com a sua bandeira de motociclista. Então, é isso daí que eu vejo que nossa cidade precisa, né? Organização, união para o bem-estar da nossa cidade. Meus parabéns, vereador. Pela ordem, presidente. Concedo. Quero parabenizar o Fernando e os demais pares pelas palavras, né? Realmente é um belíssimo evento e mostra a diversidade do nosso município, né? A gente deve aderir à diversidade que o município tem. Nós temos o povo que gosta de cavalo, o povo que gosta de moto, o povo que gosta de forró, e é assim que nós queremos ver o nosso povo, a nossa cidade. Ela lucrando no mercado, trazendo alegria para a sociedade, o bem-estar, que isso é que motiva, né, as pessoas não ficar depressivas, não ficar doentes. Então, esse projeto traz um conhecimento, traz alegria, traz diversão e traz também caridade. Parabéns. Pode contar comigo. Continua em discussão. Ninguém mais a discutir. Passa a matéria em votação, o projeto de lei ordinário número 2/2026. Votação iniciada.
Votação concluída. Esta matéria foi aprovada por 10 votos. Peço à nobre vereadora Robevânia Aparecida da Silva Faé que, em nome da Comissão de Justiça e Redação, faça a leitura do parecer conjunto do projeto de lei ordinária número 03/2026. Parecer conjunto da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas. Senhor presidente, depois de análises feitas ao projeto de lei ordinária número 03/2026, abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente no município de Ibatiba. Esta comissão emite parecer pela sua aprovação com fundamento nos artigos 41, 42 e 43 da Lei Federal 4.320, de 64, e nos termos da Lei Complementar número 101/2000, que trata da responsabilidade fiscal. Sala das Sessões, dia 10 de março de 2026, Comissão de Legislação, Justiça e Redação, vereador Fernando Vieira de Souza, relator. Acompanho o voto do relator, essa vereadora que vos fala, vereador Ivanito Barbosa de Oliveira, secretário. Comissão de Finanças, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas. Vereador Wesley Andrade Costa, relator. Acompanho o voto do relator, vereador Lucimar Vieira do Carmo, presidente. Vereador Jorci Miranda Sangi, secretário. Em discussão, o projeto de lei ordinário número 3/2026. Ninguém a discutir, vou passar a matéria. Concedo. Obrigado, presidente. É importante nós falarmos também desse projeto, o qual visa atender as nossas estradas vicinais. Eu vejo aqui que é um recurso do deputado Evair de Mello, como eu tenho falado aqui na tribuna, com os demais vereadores, que se cada um de nós fazermos nossa parte, de buscar recursos para estar trazendo melhorias para o homem e a mulher do campo, eu acredito que Ibatiba só tem a agradecer. A população só tem a agradecer. Então, mais uma vez, semana passada já fiz aqui um anúncio de recurso que chegou até o nosso município através do deputado Evair de Mello, e esse recurso, esse adicional aqui, do valor de R$200 mil, recurso do deputado federal Evair de Mello. Mais uma vez, o deputado federal, mostrando um comprometimento com o nosso município, aonde esse investimento vai chegar na hora certa, para levar melhoria em todas as estradas rurais do nosso município. Muito obrigado, presidente. Continua a discutir. Ninguém mais a discutir. Ninguém mais a discutir. Em votação, o projeto de lei ordinário número 03/2026. Votação iniciada. Votação concluída. Esta matéria foi aprovada por 10 votos. Peço à nobre vereadora Robevânia Aparecida da Silva Faé que, em nome da Comissão de Justiça e Redação, faça a leitura do parecer conjunto do projeto de lei ordinário número 04/2026. Parecer conjunto da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas. Senhor presidente, depois de análises feitas ao projeto de lei ordinária de número 04/2026, que altera os artigos 3º, 4º e 5º da Lei Municipal número 768/2015, que estabelece normas para a concessão e o pagamento de viagens e diárias no âmbito do Poder Legislativo Municipal e da outras providências. Esta comissão emite parecer
pela sua aprovação com fundamento no artigo 30, inciso 1º da Lei Orgânica Municipal, principalmente aos servidores públicos municipais do âmbito da Câmara Municipal, independente do cargo, função, nível hierárquico ou posição administrativa. Sala das Sessões, dia 10 de março de 2026, Comissão de Legislação, Justiça e Redação, vereador Fernando Vieira de Souza, relator, acompanha o voto do relator, vereadora Robervânia Aparecida da Silva Faé, presidente, vereador Ivanito Barbosa de Oliveira, secretário, da Comissão de Finanças, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas, vereador Wesley Andrade Costa, relator, acompanha o voto do relator, vereador Lucimar Vieira do Carmo, presidente, vereador Jorci Miranda Sangi, secretário. Em discussão, o projeto de ordem ordinária de número 4/2026. Pela ordem, senhor presidente. Concedo. Senhor presidente, é só para informar mesmo a quem nos acompanha pelos canais oficiais da Câmara, pela rádio, e quem está aqui presente, para que depois não há mal entendido. Essa Câmara não está aumentando o valor de diária de vereadores. A gente sabe que a gente está num debate grande nessa casa, pelas diárias dos servidores da prefeitura, dos motoristas, motorista de ambulância, motorista de ônibus, motoristas gerais da prefeitura com diária, Vitor. Então, quando coloca um projeto desse, a gente vota sem dar a devida importância e também orienta com clareza que esse projeto ele é uma regulamentação, a diária que os vereadores recebem é a mesma, vai continuar sendo a mesma, e valorizando também, colocando os servidores desta Casa de Leis no mesmo patamar, sem um ganhar mais ou menos que o outro. Então, para os vereadores dessa casa, isso é uma regulamentação, não tem aumento de diárias, até porque a nossa luta aqui é a valorização dos nossos servidores, do quadro geral, não só da Câmara, mas também da Prefeitura de Ibatiba, e também quem fica nessas estradas de noite, essa estrada perigosa, levando a nossa população, que são os nossos motoristas das mais diversas secretarias, das mais diversas áreas. E a eles a gente coloca aqui que a gente continua na luta para que isso se resolva o quanto antes. Obrigado, presidente. Quero te parabenizar, Fernando, e agradecer. E, mais uma vez, eu fico muito tranquilo nessa casa, porque a gente tem valorizado o servidor. Aqui, quando nós entramos, nós ajudamos o servidor, regularizamos o salário do servidor. Nós, no meu primeiro mandato de presidente, eu criei aqui o plano de saúde do servidor. Neste ano, eu quero agradecer mais uma vez aos vereadores, aos colegas, que nós, depois de 10 anos que se passaram, passaram 4 mandatos, volta Marquinhos Delega e dá o aumento dá um aumento para o plano de saúde do servidor. E agora nós estamos colocando o nosso servidor na mesmo patamar que nós, vereadores. Conto com o voto de vocês. Nessa casa, o servidor é valorizado. No Poder Legislativo, espero que o próximo presidente, que venha depois de mim, continue. Porque aqui, eu deixo claro para a população de Ibatiba, qualquer um de vocês pode perguntar como que é o Marquinhos Delega como chefe da casa, porque eles levam muita mentira do Marquinhos Delega. Falam que o Marquinhos Delega coisas que ele não é. Marquinhos Delega é humano, tem um coração grande, e o que ele quer para ele quer para o servidor dele, certo? E eu agradeço e conto com cada um dos vereadores para que nós possamos dar mais essa vantagem para o nosso servidor, que nos atende, que atende a população de Ibatiba com êxito e eficácia. Continue em discussão. Ninguém mais a discutir, em votação.
Votação iniciada. Votação concluída. Esta matéria foi aprovada por 10 votos. Coloco em consulta aos 9 vereadores a denúncia apresentada nessa augusta Casa de Lei pelo denunciante, vereador Wesley Andrade Costa, contra o prefeito municipal Luiz Carlos Pancotti. Quero antes informar que, de acordo com o artigo 82, inciso 2º e 4º da Lei Orgânica do Município e artigo 5º do inciso 1 do Decreto de Lei número 201,67, como o denunciante é vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Nesse caso, foi convocada a suplente do vereador Wesley, impedindo de votar, do Partido da Movimentação Democrática Brasileira, MDB, senhora Andressa Silva, que se encontra no plenário desta Casa de Leis e, antes da votação, tomará posse provisória para participar somente dessa votação, a qual não poderá entregar à comissão processante. Eu quero, nesse momento, Wesley, colocar para Vossa Excelência, que Vossa Excelência, caso fique bem claro, que se a sua denúncia passar, Vossa Excelência não vai participar de sorteio e Vossa Excelência não poderá participar de apuração. Vai ser a senhora Andressa. Entendeu? Vossa Excelência vai poder discutir, Vossa Excelência é impedido de votar, Vossa Excelência, caso seja aprovado a sua denúncia, Vossa Excelência é impedido de fiscalizar, porque Vossa Excelência é parte interessada. Certo? Ciente. Ciente. Obrigado. Em discussão a denúncia. Pela Concedo, ordem, presidente. Concedo. Antes de mais nada, gostaria de me dirigir aos colegas vereadores. Essa casa demonstrou seriedade, como sempre, na primeira denúncia contra o prefeito, feita por cidadãos. Os vereadores, na maioria esmagadora, 10 votos, votaram, deixaram investigar o prefeito. Então, antes de tudo, eu gostaria de dar parabéns a todos os vereadores que votaram com seriedade, inclusive respeito o voto contrário do vereador Sidmar, todos têm o direito, né, de se posicionar favorável ou contrário, ou se abster. Então, respeito o voto dele também. E reconheço que nessa denúncia de hoje, né, eu sei que todos têm seus interesses, eu sei que todos têm seus interesses políticos, assim como eu tenho família, todo mundo aqui tem família, e eu reconheço. Então, sei que o não vai ser nada contra a minha pessoa, vai ser contra a denúncia. Então, reconheço isso, mas eu fiz isso explicando a vocês a sociedade pelo modo que eu escolhi levar meu mandato. Meu mandato é combativo. Meu mandato não vai afrouxar diante de nenhum fato. Não vou ter medo. Se o prefeito vai na minha casa tentar me coagir, falou de outras pessoas além do
do que ele falou, do esquema de corrupção que ele sabe que existe aqui no município. Então, então, a minha fala inicial é para os colegas vereadores. Eu vou entender o voto de todos vocês e sei que esse voto não é contra mim. Esse voto, se for contra, vai ser contra a denúncia. Eu entendo que envolve coisa grande, envolve pessoas grandes. Então, não é fácil, de fato mesmo, encarar uma denúncia dessa. Então, eu entendo, caso vocês não encarem investigar a denúncia. Então, eu entendo. Vou começar por isso. Vou começar passando o vídeo. Porque eu tinha muito medo que o prefeito fosse lá em casa e me subornasse. Eu ia prendê-lo. Ok? Está passando? Pode passar. Mas agora, ó, empresa lá assumiu a solução. Eu chego para ele, aqui o dinheiro. Aqui não sai nada nem para mim, não. Estou fazendo isso, cuidado. Você está entendendo? Por exemplo, quem é a avaliação do lixo? Eu vou chegar lá, e agora? Secretário, se eu souber que sai alguma área para negócio de campanha de pó, eu não quero, não tenho. Estou puxando, pessoal, essa barragem de japonesa. Não, mas aqui não. Essa é do governo, certo? Essa é do governo, certo? Tudo. Indicação do próprio partido do governo. Tudo. Indicação do próprio partido do governo. Eu não tenho, chegou ali, eu não tenho nada, estou exigindo que ele faça aula certa, portanto, da minha parte, eu não tenho a esse sistema, ele tem que ir federal. Então, ficou muito claro que o prefeito é ciente de um grande esquema de corrupção em Ibatiba. E a sorte dele foi tão grande que o gravador que eu estava fazendo, o gravador de lapela, desligou, que ele ficou falando mais 1 hora o nome de pessoas que estão aqui presentes nessa casa de vereadores. Falou do vice-prefeito, falou de um monte de pessoas, falou de outros prefeitos. Um covarde, vereador Vitor. E ele vai fazer o mesmo com outras pessoas que estão envolvidas com ele. Que eu creio na justiça. Eu creio na justiça. Eu fui na GAECO, levei essa denúncia na GAECO, pedi ao promotor uma oitiva especial, vai me ouvir dia 13. E eu não tenho medo, aliás, muito menos que medo, eu quero que ele investigue. E quero que ele chegue, se for chegar em Vandinho Leite, igual ele falou que é do Vandinho Leite, que ele chegue no Vandinho Leite. Se ele chegar em outros, não interessa. Eu quero que seja apurado. Se essa casa não aceitar, eu tenho certeza que a justiça vai fazer a parte dela. Vou deixar o pessoal discutir. Obrigado, presidente. Mais alguém a discutir? Quero me pronunciar a respeito da denúncia. Uma denúncia na parte de um vereador, o qual nós fomos eleitos, realmente é fiscalizar. Fiscalizar os atos do executivo municipal. Agora, como o vereador mesmo mencionou na denúncia, o prefeito ligou para ele. Eu tenho certeza, conhecendo o doutor Luiz, e ele também conhece, que nós já tomamos café na casa dele, não eu com ele, mas eu já tomei café na casa do doutor Luiz, já almocei na casa do doutor Luiz, tenho uma gratidão por ele, o mesmo vereador também já fez isso, o qual o prefeito também já ajudou, e ele já declarou isso. E eu vejo como que é a audácia de um vereador receber um irmão em Cristo Jesus na sua casa, que eu tenho certeza que o doutor Luiz não foi falar sobre política, foi conversar com ele também outros assuntos, uma conversa de 1 hora e 15 minutos, mas só temos um áudio de 1 minuto e 36 segundos. Cadê o resto da conversa? A população quer saber o resto da conversa, mas estragou a capela, não é isso? O nome? Então, assim, eu vejo que o vereador está com sede de vingança, ódio no coração, isso não vai levar ninguém a nada.
Nada, nada, nada. Essa denúncia, ela vai melhorar a vida de alguém? Também não. Ainda mais expor o nome de outras pessoas. O governo do Estado, quantas obras ele tem em Ibatiba? O governo Casagrande tem 7 anos de mandato no nosso Estado. Várias obras em Ibatiba, Iúna, Irupi, Brejetuba. Estou falando na nossa região, Caparaó. Na nossa região. O governador mais municipalista que nós já vimos, vereador Fernando. E chamar o doutor Luiz de covarde, mais uma vez nas costas. E o covarde aqui é o vereador. Ele é o verdadeiro covarde. Porque não tem nenhuma autorização também para gravar. Eu tenho certeza que não tem. Absoluta. Mas fica aqui, é a sua escolha, é a sua conduta de você fazer sua política com denúncias caluniosas e mentirosas. Só fala, 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 não tem resultado. Não muda a vida de ninguém. Só isso. Pela ordem, presidente. Concedo. O doutor Luiz, vereador Pelé, nunca foi na minha casa em hipótese alguma. Não sou amigo pessoal dele, nunca fui. Vamos na mesma igreja. Não sou amigo pessoal dele, nunca fui. Ele é um prefeito, vereador Pelé, que o único processo que eu já ganhei na minha vida foi ganhei dele, do irmão dele, com aquela denúncia do deputado Messias Donato. Ganhei. Então, ele não foi na minha casa para falar de outra coisa. Então, se ele mandou você falar isso, que você parece, pelo jeito, anda pelo mandado dele. Se ele mandou você falar isso, ele colocou você mais uma vez em maus lençóis. Ele é um prefeito que me expulsou, juntamente com a minha família, da Feira dos Municípios, sem ter o poder de fazer isso, que lá é dinheiro do município. Então, ele é um covarde, você está no dever de defender ele, defenda ele, problema seu. Mas eu estou honrando o meu papel de vereador. Ele foi lá em casa e falou, ele foi lá para pedir. E tem mais. Eu coloquei 1 hora, 1 minuto e pouco, mas tem mais 1 hora audível e mais uns 40 e tantos minutos inaudíveis. Aceita a denúncia que eu vou colocar para você? Vota sim. Vota sim. O que eu não posso fazer, vereador Pelé, é que venha coisas para cá, igual ele mesmo falou no meu município, através de corrupção. Ele falou. Obrigado, presidente. Em discussão. Pela parte, presidente. Concedo. Respeito o vereador Wesley, principalmente vejo que um professor, a capacidade dele é até maior do que as nossas. Mas eu estou vendo que isso aqui já está indo para o lado pessoal. Eu vou pedir a Deus, como eu tenho pedido todos os dias, sabedoria para mim estar lidando, porque vamos colocar assim, nós tivemos um acidente no horto lá, de uma árvore caindo na casa. Aí começa a chegar essas denúncias aqui, sem fundação, aí embarga a obra do horto. Aí o pessoal dos Rodrigues está esperando o calçamento, aí começa a embargar. Aí o pessoal de Santa Maria está esperando o calçamento. Um vereador vai embargar as obras, que está para vir para Ibatiba tudo. E lá embaixo, lá, a Assembleia lá, não serve para nada, não? Para uma denúncia dessa, chegar aqui e gastar um vereador fazer uma denúncia dessa? Eu acho que nós estamos, se ao invés de regredir, nós estamos invertendo. Quando nós aceitamos essas denúncias, já estão tendo uma denúncia aí, que, pelo que eu estou vendo, isso só está trazendo um desgaste. Respeito a decisão do vereador, mas também quero que respeite na hora que eu estiver dando minha opinião. E vejo o doutor Luiz, quem lembra daquele desenho que tinha um pombo, e tinha um personagem que só perseguia o pombo, pega o pombo, pega o pombo. Hoje eu estou vendo o doutor Luiz desse jeito. Qualquer coisa que vai fazer, caça o prefeito, caça o prefeito, caça o prefeito. Então, vão ter coerência, o vereador, o respeito, né, entendeu? Eu estou vendo assim, vão ter coerência, que eu também não quero falar as coisas aqui, para daqui 3 anos, os nossos filhos estão assistindo essa sessão e falam assim, meu pai defamou. Não, eu quero que as coisas sejam justas. E outra coisa, vereador, a justiça, eu já reclamei da justiça aqui, muito falha. Hoje nós estamos no Brasil, que a gente está vendo aí,
roubando aposentado, e nisso lá vai em dente. Mas não se traz o fato. Mas estou falando assim, até agora eu não estou vendo prova assim, foi tanto de dinheiro, foi tanto, entendeu? Então, deixo a minha discussão aqui e passo para outro. Pela ordem, presidente. Vereador Sidmar, respeite sua opinião, tá? Muito obrigado pelas suas palavras e respeite seu voto também na outra sessão. Obrigado. Pela ordem, presidente. Presidente, essa casa é muito transparente. Na última denúncia, foi aprovado por 10 votos a 1 para abrir a denúncia e essa casa fazer o papel dela, que é fiscalizar. E entre as 5 principais funções de um vereador, a primeira é legislar, criar e votar leis. A segunda é fiscalizar, é acompanhar a prefeitura, os colaboradores da prefeitura, os convênios e também os representantes do município. Esse é o nosso papel. E a outra é representar. É representar quem? É representar a nossa população. Representar a nossa população é cuidar da nossa gente, é cuidar do município, é cuidar da prefeitura, e é cuidar para que nada, nem ninguém, vem de fora buscar o que é nosso. Seja respeito, seja riqueza, seja o que for. E julgar contra do executivo, que passe por essa casa. Então, a gente já julgou, e a última, assessorar. Discutir políticas públicas, discutir o que importa, trazer melhorias, debater o que é certo e o que é errado. Mas isso tudo volta no fiscalizar. Para você legislar, você está fiscalizando, você tem que fiscalizar para ver o que está faltando, se aquele projeto é ou não é, se é importante ou não é. E eu tenho certeza, não é possível que numa denúncia ela é acatada. Com print, como muitos falam. Na outra, com áudio, com vídeo, ela é recusada. A questão aí, eu não vou citar nome do prefeito, não vou citar nome de deputado, porque isso está acontecendo com o CPF da prefeitura, pelo CNPJ. Pelo que se entende, veio o recurso, a obra já começou, mas o chefe do Poder Executivo fala, presidente, parabéns, já falou que vai colocar, caso passando, uma assessoria, contratar, que consegue fazer esses áudios ficarem perfeitos, gente. Gente, se depois de tudo foi inocente, parabéns, ainda sai grande, sai melhor do que entrou. Mas essa casa não pode se furtar a não fazer o principal papel dela, que é fiscalizar. Eu tenho certeza que o povo quer que fiscalize. Quando eu peço uma revisão, um piso do magistério, eu sempre falo, eu sou o primeiro a parabenizar quando chegar. Eu espero mesmo que essa casa faça o papel dela de fiscalizar. Pode ter política de quem está denunciando, concordo, mas também não pode ter política para defender e não deixar o povo saber da verdade. Então, presidente, o que eu peço aos nobres vereadores, respeito todos, e cada um vai votar do seu modo, eu vou respeitar a votação de cada um, que o voto aqui é pessoal. Mas eu gostaria de pedir aos vereadores que desse a chance da população de Batiba e o Estado, porque envolve o Estado, a saber da verdade. Reafirmo, respeitarei qual foi a votação. Nós estamos aqui para fiscalizar. Quando não chega nada, a gente fica aqui discursando. Quando chega, a gente tem que arregaçar as mangas e saber até que ponto isso procede, até que ponto é verdade. E Deus queira, não tem ninguém no mundo que queira que isso seja tudo mentira, que isso não seja verdade. Obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Concedo. Na sessão do dia 10 do mês passado, onde a gente recebeu a denúncia que já está em investigação nessa casa, eu fiz esse mesmo discurso, Fernando, e parabéns pelo discurso para
por enfatizar as funções do vereador, quais são legislar, fiscalizar e representar o povo. Assim como o prefeito, nós somos eleitos pela população de Ibatiba para defender os interesses da população de Ibatiba. Nenhum de nós estamos aqui para defender prefeito, advogado do prefeito, a defesa do prefeito é feito por sua assessoria jurídica, procuradoria do município de Ibatiba e por advogados particulares, a quais ele tem total disponibilidade de contratar. Então, eu fico abismado com o discurso de vereador, com perdão, não estou ofendendo nenhuma pessoa, mas com discurso de vereador que promove defesa de prefeito a qualquer custo. E qual o problema dessa casa investigar uma denúncia legítima feita por um membro dessa casa, feita por um cidadão, por um membro da sociedade? Qual o problema dessa casa investigar e julgar, e investigar com imparcialidade, presidente, uma comissão associada, investigar com imparcialidade e chegar à conclusão verídica e sincera e justa para todas as partes? Então, principalmente partindo de um prefeito que usa o nome de Deus e a palavra de Deus, que se resguarda atrás da palavra de Deus, até mesmo quando vai falar mentira em vídeo publicado no Instagram. Então, não pode ter medo de investigação. E o vereador Sidmar muito bem disse que da possibilidade dessas denúncias, né, embargar obras feitas no município, mas o vereador Sidmar, eu tenho uma opinião de que se for para fazer obras no município, onde os favorecidos, onde o favorecimento é muito mais direcionado ao gestor, ao prefeito, aos políticos, seja lá de onde estiver vindo tais recursos, de maneira corrupta, melhor que não tenha. Não estou afirmando nada, né? Uma denúncia chega aqui e a gente trata com suposição. Então, suponhamos que a denúncia seja verídica, é melhor que não tenha. O prefeito tem que fazer, a gestão tem que fazer pelo município, em prol do povo. Ele foi eleito ali, como todos falam, repetidas vezes, por maioria absolutíssima da população de Ibatiba. Então que ele respeite o povo, o qual o elegeu, e não se esconda atrás de vereador que chega aqui para defendê-lo e negue um acatamento de uma denúncia que foi feita de maneira legítima. É nossa obrigação legislar, fiscalizar e representar o povo. Se for para defender prefeito, renuncia ao cargo, faz um curso de direito, passa na OAB e seja contratado por ele. Pela ordem, presidente. Concedo. Gostaria de fazer uma pergunta ao vereador Wesley, se por acaso ele tinha autorização para gravar o prefeito. Vereador, pela ordem, presidente. Concedo. Vereador Vitor, a gravação foi da minha conversa, vereador Vitor. Então, minha vez. A gravação foi da minha conversa. Então, eu tenho todo o direito de gravar ele, porque eu achei que ele ia me subornar para eu não fazer a denúncia inicial. Pela ordem, presidente. Concedo. É o achismo. E, com certeza, você não tinha autorização, vereador Wesley, para gravar. E, mesmo assim, a fez. Então, diante o caso, eu, como vereador, eu entendo o Fernando, que o vereador está aqui para fiscalizar, legislar. Mas dá para ver nitidamente que isso é uma perseguição política. Dá para ver nitidamente que o vereador Wesley tem algo contra o prefeito Dr. Luiz Pancotti. Dá para ver isso. Várias denúncias do ano passado e não foram apuradas até agora e nada chegou para nós de concreto. Como essa,
como o vereador mesmo, o Pelé disse, um áudio de 1 hora e pouco, foi passado 1 minuto e pouco para a gente. Sendo que nem dá para escutar direito a legenda que o próprio vereador Wesley digitou. Então, como os demais vereadores também pediu, e falaram aqui, eu vou pedir aos meus pares para ser imparcial, porque diante dos fatos dá para ver que é política em cima do atual prefeito. Dá para ver perseguição. E eu já declaro meu voto é não. E respeito o voto de quem vai votar sim. Mas eu, primeiramente como pessoa, não posso tratar um ser humano, como eu já falei outras vezes aqui, covarde. Para mim, covarde é a pessoa que fala que o outro é covarde sem estar de frente a frente. Então, vereador Wesley, para mim, covarde é Vossa Excelência. Porque deveria ter pelo menos um respeito de irmão em Cristo Jesus, que comunga na mesma igreja que ele e não tem um pingo de respeito à pessoa do doutor Luiz, e não o político doutor Luiz. Não tem, porque você, além de ter o título de professor vereador Wesley, Vossa Excelência não tem um respeito com o próximo, não tem um amor ao próximo. Então, fica aqui as minhas palavras e vamos ver no final quem está certo e quem está errado. Pelota, presidente. Concedo, Jadson. Só responder ao vereador Vitor que, no caso em tela, o vereador Wesley não precisa de autorização do prefeito para gravar, ele está dentro de sua casa. Imagine que o senhor tem um sistema de segurança audiovisual na sua casa, uma câmera lá, e o prefeito vai te visitar. O senhor tem uma câmera que capta a voz. O senhor não precisa da autorização do prefeito para manter esse sistema de segurança ligado. Eu não tenho que desligar um sistema de segurança na minha casa. Então, dentro da nossa residência, a gente faz o que quer, grava o que quiser, sem autorização de ninguém, até porque o vereador já comprovou que foi iniciativa do prefeito ir até ele. Então, muito inteligentemente, parabéns, vereador Wesley, com maneira de se resguardar de qualquer tipo, até mesmo de conversa fiada que pudesse sair para a rua fora em nome de Vossa Excelência. O senhor muito bem gravou o prefeito, que muito nitidamente, embora tem argumentos aí que falam que tem 1 hora e tanto de gravação, mas acredito que nenhum de nós quer passar 1 hora e 40 minutos aqui no plenário ouvindo o áudio. Isso pode ser feito pela comissão, no momento em que for investigar, caso haja a investigação. Então, parabéns, vereador Wesley, pela sua atitude, pela sua iniciativa de se resguardar. Tenho certeza que o senhor fez isso com esse intuito, com esse pensamento, e essa gravação, pelo menos no princípio ali, eu consegui verificar que o prefeito fala, sim, sobre a obra do Brasil Novo, algo que já vem, dá a entender que é algo que já vem pronto, lá de baixo, não sei muito bem o que ele quis dizer, mas é passível de investigação, não tem como julgarmos. Aqui nós não estamos fazendo nenhum julgamento de mérito e toda pessoa é inocente até que se prove o contrário. Mas qual o problema de investigar? E se ele é inocente, ele não deve nem ter medo dessa situação. Ele não deve nem ter medo de que essa denúncia seja acatada por essa casa. Pela ordem, presidente. Concedo. Vereador Vitor, eu respeito a Vossa Excelência. Eu respeito a sua fala, a sua opinião. Eu já falei que para mim ele é um covarde. Ele é um covarde, a palavra dele não vale R$1. E não vale mesmo. Naquele caso da vaga lá no gabinete do Messias Donato, ele comeu na casa de um vereador que deu mais de 500 votos para ele e não cumpriu. Agora, é uma pena mesmo ter ficado, Vitor, todo o áudio gravado, porque ele falou de Vossa Excelência também. Não vou falar aqui porque eu não posso provar, mas ele pensa muito diferente de Vossa Excelência, tá? Ele pensa muito diferente.
esse cara é um covarde. E o senhor está defendendo ele aqui, e ele pensa muito diferente. Mas no final ali eu falo para o senhor o que ele falou do senhor. Pela ordem, presidente. Concedo. Vereador, não me interessa o que ele falou de mim, mas pelo que eu conheço, a pessoa do doutor Luiz, jamais ele iria à casa de uma outra pessoa para fofocar ou falar mal de um ser humano. Eu não estou aqui para puxar saco, eu não estou aqui para defender o prefeito. Pelo contrário, eu sou fiscal do povo, vereador, vou fiscalizar. Mas, diante dessa denúncia, eu me recuso a votar favorável, justamente porque dá para ver nitidamente a perseguição política que Vossa Excelência vem fazendo em cima da atual administração e principalmente em cima do prefeito. Pela ordem, presidente. Concedo. Vereador Vitor, coisa que o senhor praticamente não tem feito é fiscalizar. O senhor sobe no plenário para falar do prefeito? Para falar bem do prefeito? Pela parte, presidente. Concedo. Presidente, eu vejo... Ele acabou de falar ali, o denunciante, que a palavra do prefeito não vale um centavo. Se não vale um centavo, por que nós vamos aceitar essa denúncia? Palavra que não vale um centavo, não gasta vir para cá, não. E o vereador citou aí que se fosse para denunciar, se fosse para fazer uma faculdade, aqui está o quinta série. Mas o quinta série tem respeito. E outra coisa, se eu tivesse faculdade, eu estava no lugar mais alto do que uma bancada de vereador. Podia estar na certeza. Se minha quinta série eu estou aqui e tem gente com faculdade aqui, a falta de competência não é minha, não. Certinho, muito obrigado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, Robevânia, por favor. Boa noite a todos. Assim, está bem calorosa a discussão aqui dos meus amigos vereadores, colegas. E eu estou vendo assim, infelizmente, eu era uma pessoa comum até outro dia atrás e hoje estou aqui representando o povo de Ibatiba. De forma técnica, eu acho que muitas pessoas nem gostam de pessoas que levam tudo com técnica, porque na política tem muito disso, que é puxar saco, que é falar aquilo que o povo quer ouvir, e a gente tem que fazer o nosso trabalho de forma séria. Eu respeito a oposição e também gosto de ser respeitada. Então, o colega entrou com a denúncia, o colega tem todo o direito de entrar com a denúncia, eu tenho o meu direito de apurar também, a ver que é uma fala contra a outra, e como o vereador Jadson disse, não é todos que têm a dádiva de estudar, porque política e direito deveria ser ensinado no ensino fundamental, porque as pessoas saem do ensino médio sem saber o que é uma Constituição Federal. Discutem política, mas não sabem nada sobre o sistema de governo brasileiro. Nada. E eu falo isso porque muitas pessoas que estão cursando, vereador Jadson, uma faculdade de Direito, têm essa percepção, que sai de um estudo público ou até mesmo privado, e entra na faculdade e não sabe o que é a Constituição Federal. Infelizmente, esse é o Brasil que nós vivemos. Porém, gostaria de voltar à discussão que elementos do crime aqui é o que tem que ser analisado. Já foi protocolado na GAECO, certo, vereador? Wesley protocolou lá. Quem melhor do que esses vereadores, todos aqui, do que a GAECO, do que a Justiça, do que promotor, do que a Polícia Civil para investigar o prefeito? Porque é uma fala de um vereador, de uma gravação, que eu não entendo muita coisa do que o doutor Luiz está dizendo. E se existem elementos do crime, eu não vejo aqui, logicamente, que se o vereador hoje não for aceita a denúncia, e que ele continue fazendo o trabalho dele, sim, de fiscalizar, juntar provas cabais, provas documentais de que o prefeito tem, sim, a culpabilidade, que nos elementos do crime, que é o fato típico, ilicitude e culpabilidade. Que aí esta casa vai ser capaz de julgar e vai ser capaz de caçar um prefeito. Mas, conversa de comadre, gente. Sinceramente, essa discussão aqui entre vossas excelências está feia.
Sinceramente, usa Deus, deixa Deus de lado, por favor, tenha respeito pela fé do prefeito, que eu nunca aqui vou falar a respeito de fé de ninguém aqui. Eu nunca vou apontar dedo para fulano aqui e falar, você é um cristão, você é isso, você é aquilo. Não, aqui é política. Nós não estamos dentro da igreja, nós estamos dentro de uma Câmara de Vereadores, falando para uma população que muitas das vezes não sabe o que está acontecendo aqui dentro. Não sabem o que está acontecendo aqui dentro. E nós temos o dever de, todos os dias, procurar saber o que está acontecendo com o dinheiro público, com a nossa cidade, que hoje a cidade de Batiba não é uma das melhores, não. Nós temos que melhorar essa cidade, com pessoas sérias. Tem gente competente? Manda embora. Muitas das vezes está faltando homem e mulher de atitude dentro da cidade. Eu gosto de pessoa que fala na cara. Eu gosto de pessoas que têm atitude, porque eu fui criada assim. Eu fui criada para falar na cara, fui criada para ter coragem. Eu não fico para a rua fora com fofoca. Vocês nunca vão me ver fofocando e à toa. Estou sempre trabalhando, sempre. Então, essa Câmara tem que levar a sério. É a sério. Tem provas, documento, tem crime, vamos apurar. Agora, quando não tiver, todos aqui têm o direito de falar, mas se respeitem entre si, porque é isso que está faltando. Pela ordem, presidente. Vereador Sidmar, eu Concedo. ter um título, vereador Sidmar, de graduação, não é nada perante a honra de representar o povo que não tem voz. Obrigado. Neste momento, eu vou fazer o uso da palavra. Eu vou entrar agora discutindo essa matéria. Eu quero ser bem parcial e quero que vocês todos, se eu falar alguma mentira aqui, vocês estão de parabéns. Vocês podem me cortar. Não tem essas obras que vêm do governo do Estado? Essas que colocam a placa bem grandona, chamando todo brasileiro de ignorante e burro, porque ali está o valor da obra e com menos de 10% você faz. É todas. Não é essa da barragem, não é essas que veio no governo passado do Luciano, não é essas que vieram no governo do Dr. Johnson, não é essas que vieram no governo do Dr. Zé Alcuri, não é essas que estão vindo no governo do Dr. Luiz, não é essas que vieram no Soniter, não é essas que vieram do saudoso Leondines. Todas, de governo federal e de governo estadual, chamam a população brasileira de o quê? Analfabeta e que não sabe ler. Todas elas vieram. E agora eu vou fazer uma defesa. Não estou aqui para defender A e nem B. Estou aqui defendendo o povo de Batiba. Qual governo que não recebeu essas emendas? Qual governo que não tem essas obras dentro do nosso querido município? Qual? Estou aqui. Eu não vou citar obras. Eu estou aqui, com a lista de obras aqui, que eu não quero falar, porque isso aqui foi público. Colocaram lá, grandão na frente de obra, em todo o município, no distrito de Santa Clara, no distrito de Criciúma, nas quadras escolares. E agora, doutor Luiz, o senhor aceita e faça como os outros, porque os outros todo mundo pegou. Então, se o senhor é corrupto, os outros todos é também. Essa é a verdade. E todo o Brasil é corrupto. Todo prefeito é corrupto. Porque em todo lugar tem essas obras grandonas, sim, com o valor da obra, com especificados. Todos são, então. Porque se não pode aceitar, não vai a obra. E aqui eu vou falar o seguinte: quem? Isso é ignorância de quê? De nós. Porque nós, brasileiros, aquele dinheiro ali é nosso.
é nosso. E os prefeitos têm culpa disso? Todos os prefeitos têm culpa disso? Não. Ou vem ou faz a obra, ou fica. Se não fizer, vai para onde? Participou da licitação, ganhou a licitação, fez a obra. Faz. Então agora, no governo do Luiz, ou você junta, Luiz, com os que já pegaram aquelas placas grandonas, que lá na barragem, lá vai a placa grandona. Vai aquela bitela daquela placa do governo do Estado. Como veio aqui em vários, até em reforma de quadra. Não é? Se não está entendendo o plenário, é porque está acoitando o lado. Eu aqui não estou falando de lado, eu estou falando aqui de obra, e que todo mundo viu. Se quiser acreditar, acredita, se não quiser, tapa o olho e fala de A ou de B. Porque aqui está, ó, várias, aqui tem várias. Para que ficar discutindo? Se vem, isso faz parte de quê? Faz parte de um sistema nojento que se chama o quê? Política brasileira, onde o homem sério não tem valor. E é por isso que eu sou taxado como ignorante, como um homem que não tem lado, como quina, porque isso não passa por mim. Eu não estou aqui defendendo nem Luiz, nem Wesley, nem Vandim, nem Coronel, que eu voto nele. Eu estou aqui falando a verdade. Eu tenho repúdio quando eu vejo certas coisas. E eu falo. Mas e aí? O que vale? Quanto vale uma vida, eu pergunto para vocês? Quanto vale descer uma barranceira lá e matar uma família? Quanto vale uma vida? Aí eu pergunto para vocês. Se não fizer, um dia vai acontecer uma tragédia. Vão esperar? Quanto vale a vida? Aí eu quero perguntar a vocês, quanto vale a vida de um filho de vocês? Eu prefiro ser ceifado a minha. Quanto vale? Quanto vale? Quanto vale o quê? Se tiver ônus, tem que punir. Mas punir tem que ter ônus. Tem que ter dolo. Eu não vejo isso. Então vamos cortar rente. Vamos cortar na própria carne. Cada um olha para o seu protegido e fala assim, o meu governo, por exemplo, eu vou olhar para o meu governo, porque eu sou apaixonado do Zé Alcuro. Zé Alcuro recebeu emendas aqui. Você que votou no Pingo, olha para dentro do governo do Pingo, vê se ele não recebeu emendas. Você que é apaixonado com o Dr. Johnson, olha se ele não recebeu. Você que é apaixonado com o Soniter, vê se ele não recebeu. E vê se o Leondines recebeu. E você que é doutor Luiz, faça também se ele recebeu. Não, ele vai receber. Essa é a verdade. Todas estão lá, aquela placa, bem grandona, para toda a população ver. É isso que eu tenho para falar para vocês. Pela ordem, presidente. Todos nós queremos que as obras sejam feitas. Todos nós queremos que as obras sejam feitas. Mas você não pode falar que sabe de um esquema de corrupção, se você intitula em cada minuto, em cada momento que você sobe no palanque, que você é um profeta de Deus na função de prefeito. Se você é um profeta de Deus na função de prefeito, você não pode aceitar dinheiro sujo, envolvido em obras. Vai para o boteco e vai beber uma cerveja e um cunhaque, igual o Luciano fazia. Pela ordem, presidente. Vereador, acho que Vossa Excelência tem um problema sério com o doutor Luiz. E dá para ver nitidamente nessas últimas palavras que você falou, que o problema é pessoal e não político. Você já levou para o lado pessoal, seu e dele. Então,
mais uma vez, eu reforço meu voto aqui para não aceitar a denúncia, justamente pelas próprias palavras do vereador. Eu vou fazer o uso da palavra. Eu não te agredi em momento nenhum, Wesley, mas eu vejo que eu penso muito diferente. Não é porque você está na igreja que você é o escolhido de Deus. E Jesus, um dia, quando ele foi para plantar o evangelho, ele levou um homem forte com ele. Pedro não era bonzinho, não. Talvez eu seja o Pedro. Então, eu quero só falar o seguinte: nem todo mundo que está no boteco, bebendo, que não tem um coração bom, que não paga uma receita para uma pessoa humilde, que não mata a fome de quem tem fome, que não dá água a quem tem sede. Eu penso assim, espero que as pessoas da igreja, eu não posso falar de igreja porque eu não frequento igreja, mas eu tenho uma fé muito grande em Deus. E Deus, Ele me honra a todo momento. Então, quando eu falo do meu Deus, porque o meu Deus, Ele me protege, Ele me honra, Ele cuida de mim, Ele cuida dos meus. Então, assim, na verdade, um dia eu acho que Deus vai me levar para a igreja. Um dia eu tenho certeza que eu vou, porque eu sou muito abençoado pelo meu Deus. E nem todo mundo que está na igreja, talvez, tenha uma santidade. E, talvez, um homem que está num boteco, que está desviado, tem uma santidade. Então, isso, eu não gosto quando fala de fé de alguém, porque vocês não sabem o tamanho da minha fé, e eu não vou na igreja. Mas tem dia que eu acordo 3 horas da manhã, molhadinho de suor, e Deus falando comigo, e eu ajoelho, e daqui a pouco tempo acontece. Porque Deus escolhe os escolhidos e capacita eles. Então, se eu for o escolhido, como você foi, como nós 11 aqui fomos, então, assim, eu peço com carinho, com todo o respeito a vocês. Não vamos tocar na fé, não, porque eu não tenho igreja, mas eu tenho fé. Eu amo meu Deus. Meu Deus é tão bom para mim, tão bom para cada um de nós. Deus ama tanto o povo de Batiba, que tivemos problema em várias cidades da nossa região. E aqui nós fomos agraciados com chuva e abençoado, que não teve nenhum desastre. Obrigado. Pela ordem, presidente. Só explicar aqui, quando eu disse a pessoa que bebe, que senta no bar e bebe, eu quis dizer que essa pessoa que está sentando no bar e fazendo o seu momento ali de extravasamento, o jeito que ele quer fazer, o jeito que ele quer viver, que eu respeito, é mais bonito. É mais bonito o cara que faz isso do que o cara que se fala que é um profeta de Deus na função de prefeito, sabe que existe um esquema de corrupção na cidade e aceita. E foi isso que eu quis dizer. Em nenhum momento eu agredi Vossa Excelência e nenhum outro vereador aqui. Pela ordem, presidente. Concedo. Quero continuar discutindo, e eu vejo que hoje eu vivo a mesma coisa quando o Fernando era vereador, e o vereador Fernando chama o Luciano, o ex-prefeito de Batiba, como amigo e irmão. E hoje, Fernando, eu sofro isso. Você mesmo já me chamou de pancotinho. Eu agradeço, né, pelo carinho. Você tem meu respeito. Você tem o respeito. Por mais que nós estamos, você é oposição, eu sou base. Mas o vereador Wesley, ele não tem meu respeito. É triste falar isso. Conheço ele desde infância, lá no Gato Preto. Eu jamais ia imaginar um dia a política ia mexer com o caráter, os princípios de um ser humano igual Wesley. Me desculpe, vereador. E não é eu que estou falando isso, é muitas pessoas na rua. Eu estou falando porque as pessoas falam comigo. Eu estou falando. Ele não tem respeito, não adianta, gente. Todo mundo já sabe disso. Então, ele falou que o mandato do prefeito, né? O que ele fala, eu reposto para frente. Não é isso.
Eu tenho ele como irmão, eu tenho como amigo, como o vereador Fernando tem o Luciano. Isso é bonito de ver, gente. Até na vida pública tem que ter isso. Não vou, de maneira alguma, passar a mão na cabeça pelos erros. Jamais. Eu sou vereador eleito pelo povo e não eleito por ele. Não sei em quem ele votou, não me pergunta. Isso eu tenho certeza, eu não sei em quem ele votou. Se ele votou em mim, beleza. Mas isso, eu jamais nem pedi o voto dele, eu pedi na eleição. Porque eu respeitei ele, porque tinha muitos vereadores também na nossa base que mereciam o voto. Mas eu não ando no mandato do prefeito. Eu tenho amizade com ele e respeito com ele. Mas sou vereador do povo. E quero também falar, vereador Fernando, nós como vereador, nós temos que fiscalizar, mas fiscalizar com verdade, com responsabilidade. Essa é a verdade. O povo quer resultado. O povo quer que realmente nós vereadores, representando eles também, com fiscalização, sim. Com denúncia, sim, vereador Jadson. Mas cadê resultados? Cadê os resultados? E o resultado está aqui, ó. Está mostrando aqui, ó. Várias obras chegando. Isso é mentira? Várias obras chegando do governo do Estado. O governo do Estado é o governador mais municipalista no estado no Espírito Santo, está presente em todos os municípios. Vem cá. Então só tem problema em Batiba? Como o presidente da Câmara falou, muito bem sua fala, presidente. As placas chegam ali, não é o prefeito, o vereador que pede, não é o povo, não. É uma licitação legal. Ela tem legalidade, essas licitações, para atender a demanda do povo, do pagador de imposto. É escola, é creche, calçamento do Rodrigues, centro idoso ali no campo, quadra poliesportiva. Obra do Horto é obra do governo do Estado que vai ser investido um pagador de impostos, que é você que está me ouvindo. Todas as obras importantes do nosso município. Ah, mas tem ilegalidade. Vamos buscar prova então, ué. Mas já foi denunciado no GAECO e foi também denunciado no Ministério Público. Então vamos deixar também eles fazer a parte deles. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Concedo para Marli. Deixa eu falar um pouquinho, que vocês já falaram demais. Eu vejo que, se o prefeito não tem nada, o governo não tem nada, então por que direcionar essas palavras? Ele, como prefeito e representante legal do nosso município, ele tem que ter cuidado com as palavras que ele pronuncia. Qualquer um de nós também temos que ter. Porque quando a gente fala de corrupção, de esquema, a gente está levando a suspeita que tem algo de errado. Então, está faltando maturidade do prefeito nas conversas dele. Nós somos muito pessoas responsáveis, maduras, e sabemos interpretar, mesmo quem não tem faculdade, como eu, outros mais aqui, que palavra como esquema, corrupção, quer dizer que há algo de errado. Então, se o prefeito, ele mesmo não pronuncia isso, dá a entender que tem algo de errado. Então, gente, vamos fazer o nosso voto, vamos mostrar a nossa opinião e dar seguimento no nosso trabalho, que é fiscalizar. E a gente não deve correr da nossa responsabilidade. Se essa Casa de Lei decidir que deve investigar, vamos investigar. Se ficou comprovado que é mentira, vamos vir aqui e vamos falar que é mentira. Se for verdade, vamos vir e vamos falar que é verdade. Nós não podemos fugir da nossa responsabilidade. Pela ordem, presidente. Vereador Pelé, Vossa Excelência também não tem mais respeito. Sobretudo quando eu ainda na Marinha vi nas notícias que o senhor tinha sido preso, fazendo coisas com a política. O senhor foi preso, vereador Pelé, o senhor já foi preso. E eu estou acompanhando aqui umas coisas. Vai chegar a hora certa, nós vamos nos encontrar, falei com o senhor várias vezes isso, nós vamos nos encontrar, tá? Sobre as corretagens dos aluguéis, que eu tenho denúncia que o senhor está nesses esquemas também, do senhor, nós vamos nos encontrar. Obrigado, presidente. Vereador Wesley, não adianta querer me ameaçar.
Se o senhor está com fome, cara feia, vai comer um biscoitinho ali. Eu não tenho medo de cara feia, eu não tenho medo de denúncias mentirosas, caluniosas. A minha mente está aberta, a minha mente está tranquila diante, primeiramente, de Deus. Primeiramente, diante de Deus. Fui preso, sim, até com o ex-vereador Wesley, o ex-vereador Beto da Saúde, que é primo do vereador Jatos, mas fomos inocentados perante a justiça. Perante a justiça, nós fomos inocentados, não devemos nada à justiça. E veio o vereador querendo. Quem é ele para falar? Quem é ele para falar de mim? E eu quero que você venha para cima, venha com as denúncias. Você vem com as suas mentiras, várias denúncias, tem mais de 10. Vem, meu filho. Vem para cima, que aqui é homem de caráter, é homem de princípio. Eu não negocio. Diferente de Vossa Excelência. E as pessoas estão até com medo de conversar com o vereador Wesley, gente. Que é o vereador que grava as pessoas. É a pessoa que grava as pessoas. Essa é a realidade. Esta é a realidade. A parte, presidente, pela ordem, no caso. Caráter igual o seu, jamais eu quero ter. Continue a discussão. Pela ordem, presidente. Concedo, Fernando. Presidente, eu vou votar no debate aqui da denúncia, tá? Vereador Sidmar, na fala dele, só para tirar uma dúvida, tá, vereador? Falou que a obra está embargada, a obra foi embargada? Pode responder para o meu tempo, só para eu entender. Não falei que a obra Que ela pode ser. Eu falei, se ficar denunciando, essas obras vai ser embargada. Essa do Rodrigo, essas outras que vai chegar, né? Não, tudo bem, porque eu tinha entendido de outra forma. Mas é baseado nisso, em 2012, né, teve muitas obras embargadas nesse município. As paralelas, que hoje é uma realidade. O Centro Idoso, que está começando. O Rodrigues, que já era para ter acontecido, que já vinha do governo anterior, que era do Sozé. E a Câmara daquela época não fiscalizou. Aí nós viramos notícia nacional. Teve aqui a Operação Hidra, da GAECO. Teve a Polícia Federal. Teve Polícia Civil. Ibatiba acordou, cheio de polícia, prisões. E nós viramos notícia nacional. Quem sou eu para colocar alguém como culpado ou inocente? Mas, de novo, nós estamos tendo, essa Câmara está tendo a oportunidade de fazer o papel dela de fiscalizar com responsabilidade, deixando a politicagem de lado. Fiscalizar, que é o nosso dever. A Câmara lá atrás teve, inclusive eu era funcionário da Câmara, estou falando porque eu sei, teve, no mandato do doutor Johnson, teve polícia dentro da prefeitura, Vitor, teve a GAECO aqui dentro. Nós estamos tendo a oportunidade de mudar essa realidade e fiscalizar, que é o nosso papel. Caso contrário, poderemos rasgar o nosso diploma de vereador, porque nós não estamos fazendo nosso papel, ir embora para casa, como dizia presidente, o ex-presidente dessa casa que falava isso muito, Silvio Rodrigues de Oliveira, o Silvio do Barateiro. Rasgamos os nossos diplomas, porque nós não estamos fazendo o papel que nós fomos eleitos para fazer. Reafirmo, com responsabilidade, deixando a politicagem para lá e vendo o processo, tem fundamento ou não tem. Obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Concedo. As palavras do vereador Fernando são válidas, desde que é de competência dessa casa fiscalizar deputado estadual e governo estadual, onde que eu vejo a denúncia do vereador Wesley, principalmente porque até agora eu não vi ele falando que o doutor Luiz tirou o dinheiro de A e colocou em B. Até agora eu não vi essa denúncia. Então, se é uma denúncia que envolve, sim, o nome do doutor Luiz, mas não é de competência dessa casa fiscalizar um órgão
estadual, governo estadual, um deputado estadual. Pela ordem. Concedo. Vereador Vitor, nós não estamos para isso que a GAECO está aí, né? Só que é o seguinte, está acontecendo no município de Batiba. O convênio é com o município de Batiba. Quem vai fiscalizar deputado, senador, sei lá o quê, que eles têm até foro privilegiado, é a instância superior. Mas o nosso papel aqui é por estar dentro de Batiba. Entendeu? Eu entendo, Vossa Excelência fala, a Câmara não tem o poder de fiscalizar deputado. Não tem mesmo, com certeza. Mas a coisa está acontecendo aqui dentro. E não custa nada a gente fiscalizar, é o nosso papel. Vocês, exemplo, olha só, mesmo se for para o lado político, que eu te prometo que eu não vou fazer para o lado político isso. Mesmo que for para o lado político, vocês têm a maioria. Se for para o lado político, então vocês têm o controle, teoricamente. Mas eu faço compromisso, se tiver, vou ser o primeiro a votar a favor. Só estou falando que a gente deveria fazer o papel da gente. Não fiscalizar deputado. Não temos essa competência. Mas fiscalizar os convênios que estão nessa cidade. Obrigado, presidente. Continue em discussão. Ninguém mais a discutir. Encerrado a discussão. Neste momento, eu peço o colega, o nobre vereador Wesley, pode ficar aqui, enquanto a gente vai continuar o rito. Peço o colega vereador Jade que receba a suplente de vereador, do vereador Wesley, a senhora Andressa Silva, para assinar o termo de posse provisória e tomar assento para iniciarmos a votação. Eu, neste momento, Andressa, gostaria que você ficasse perto da nossa bandeira, das artes, e gostaria que o secretário fizesse a leitura do termo de posse. Termo de posse provisória de suplente de vereador. Aos 10 dias do mês de março do ano de 2026, nessa cidade de Batiba, na sede da Câmara Municipal, perante a mesa diretora, compareceu a senhora Andressa Silva, suplente do vereador, pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, regularmente convocada para assumir provisoriamente o mandato de vereador, com razão do impedimento do vereador titular Wesley Andrade Costa. A convocação ocorre exclusivamente para fins de participação da sessão destinada à apreciação e votação da denúncia apresentada perante esta Câmara Municipal, tendo em vista que o vereador titular figura como denunciante, encontrando-se impedido de participar do processo deliberativo, em observância aos princípios de imparcialidade e da moralidade administrativa, de acordo com o decreto-lei número 201/67 e lei orgânica do município. Após prestar o compromisso regimental de cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a lei orgânica do município, o regimento interno dessa Casa Legislativa, bem como desempenhar com lealdade e dedicação o mandato que lhe foi confiado, a suplente foi declarada empossada provisoriamente no cargo de vereadora, para os fins acima especificados. Nada mais havendo, tomou-se a assinatura da vereadora, hora investida, no respectivo cargo em caráter provisório, lavrando-se o presente termo de posse
provisória, que vai devidamente assinado. Câmara Municipal de Ibatiba, 10 de março de 2026. Marcos Rodrigo Amorim Florindo, presidente na Câmara Municipal de Ibatiba. Secretário Lucimar Vieira do Carmo, vice-presidente Victor William Silveira. Peço à senhora Andressa Silva que tome assento. Senhora Andressa, a senhora participou de toda a reunião, te vi aqui no plenário. Vossa Excelência tem alguma dúvida? Não, Excelência, não tenho dúvida nenhuma. Obrigado. Então, agora nós vamos passar para a votação. A votação será tradicional. Em votação, a denúncia e nos termos do artigo 5º, inciso 2º do Decreto-Lei 201, de 1967, pelo voto da maioria dos presentes e voto aberto. Aqueles que forem favoráveis receberão, os que forem favoráveis ao recebimento, permaneçam como estão, sentados. Quem for a favor da denúncia do vereador Wesley, permaneçam como estão, sentados. E os que forem contrários, fiquem de pé. Está claro? Está claro? Está claro? Todos vocês estão claros? Certo? Quem vai receber a denúncia de Wesley, fica sentado. Os que for contra a denúncia de Wesley, vão ficar de pé. Todos em votação. Sete a 4, a denúncia de Wesley foi reprovada. Neste momento, eu vou suspender a sessão por 5 minutos. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, em seus assentos. Atenção, senhores vereadores e vereadoras, em seus assentos. Neste momento, eu peço então a suplente do vereador Wesley, a vereadora senhora Andressa, eu vou permitir que você faça o uso por 10 minutos da tribuna no grande expediente para agradecer as pessoas. Muito obrigado por... Primeiramente, Andressa, Vossa Excelência tem até 10 minutos e... Quero agradecer a você por ter feito o que a população esperava de nós, a sua votação. Você compareceu a essa Casa de Leis, respeitando o requerimento desta casa. Muito obrigado por você ter colaborado com nossos trabalhos hoje. Muito obrigado.
Fique à vontade, a casa é sua. Boa noite a todos. Cumprimentar Vossa Excelência, Marcos Delega, como presidente dessa casa, e, em nome de Vossa Excelência, quero cumprimentar todos os outros vereadores, né? E dizer que é um prazer estar aqui hoje junto de vocês, mesmo que seja em um momento breve, né? Mas poder participar. É bom a gente poder participar desses momentos que são importantes. Acredito que fez o que a maioria entendeu que é o correto, né? E cada um aqui tem plena ciência do seu papel como vereador e do que a sociedade espera, né, que seja exercido como seu papel de vereador. E espero que vocês continuem trabalhando pelo município, porque o papel principal de vocês aqui é lutar para que os direitos dos nossos munícipes sejam atendidos, sejam garantidos e sejam respeitados, né? Então, independente de política, igual a gente estava conversando aqui agora, de religião ou de qualquer outra coisa, a primeira coisa que tem que ser analisada nessa casa é o direito do povo, né? Então, mais uma vez, agradeço pela oportunidade e deixo aqui as minhas considerações a todos para que sigam trabalhando para que Ibatiba seja cada vez melhor. Obrigada. Agradeço você, vereadora. Peço à vereadora Robevânia que te recepcione. Obrigado. Neste momento, eu coloco em votação as moções, indicações e requerimento. Em votação. Votação iniciada. Votação concluída. Esta matéria foi aprovada por 10 votos.